Bom dia, meu povo. Desculpa aí não ter vindo ontem, né? Aconteceu alguns imprevistos, mas estamos aqui hoje e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de redação. Espero que tenham dado uma olhadinha, né, no material que foi disponibilizado pelo INEP, porque hoje nós vamos falar também das competências. Claro que hoje vamos falar das competências em geral, mas no decorrer do nosso curso nós vamos ter esse momento de falar de todas as competências especificamente, ou seja, desmiuçar cada competênciazinha bem direitinho para vocês saberem o que pode e o que não pode, quando vem as correções de vocês, o porquê que você errou, né? Que muito vai até no meu privado e diz, mas rapaz, mas por que eu não atingi tanto os 200 da competência tal e tal, na competência X, mas tem algumas coisas, e eu vou dizer para vocês, né? É bem próximo do que eles pedem na banca lá que corrige a redação de vocês. Então, não adianta eu dar uma nota boa para você aqui, para satisfazer o seu ego, e no dia da prova você se dá mal e pegar uma nota ruim. Então, o ruim vai ser eu. Então, é melhor você levar pancada agora e tentar melhorar, para quando chegar na prova propriamente dita, vocês terem uma nota boa e saber que teve que passar por esses percalços. Então, aqueles que as notas estão ruins, que muitas vezes vem falar comigo quando eu entrego as redações, no privado, desesperados, e não se preocupe. Continue fazendo. O processo de aprendizagem de produção de texto é longo. Não se aprende da noite para o dia. E o principal, né? Tem que ter a prática. Tem que estar sempre praticando. Porque se não praticar, não sai do canto. Então, não adianta você assistir todas essas minhas aulas, ir para a internet, assistir aula na internet, comprar curso de redação na internet, e se você não pratica, então fica difícil. Então é uma prática. Toda vez que você vai, a cada dia que você faz a redação, você vai melhorando a sua produção. Mas o fundamental para a produção de texto não é novidade para ninguém, já disse aqui já muitas vezes e vou continuar batendo essa tecla. Chama-se argumentação. Ah, mas o restante não é fundamental, pontuação e tudo é fundamental também, mas do que adianta eu saber todas as regras de pontuação, todas as regras gramaticais, todas a questão das palavras, como escrever, todas elas, se eu não tenho argumento para falar. Então, fica difícil. Então, eu tenho que ter esses argumentos atrelados a essas regras de pontuação, regras gramaticais, concordância, essas coisas que a gente já falou aqui. Então, tem que ter, sim, esses argumentos. E a questão do argumento, da argumentação, vocês só acham se ler muito, se buscar muita informação, em telejornais, em revistas, em sites da internet, é desse jeito, é lendo que se aprende. E vou bater na tecla de novo. Pedro já bateu nessa tecla antes e eu vou bater de novo. Pessoal, quando pegar um tema, mesmo que você tenha facilidade, mas não deixe de ir buscar informações além dos textos motivadores, porque aqui ainda você pode fazer isso. E como você pode fazer isso, você está enriquecendo seu vocabulário, está enriquecendo seus argumentos. Tá entendendo? Então, muitas vezes, que vai ter o tempo, vai ter a hora certinha que a gente vai passar os simulados. Se Deus quiser, quando isso tudo melhorar, amenizar, vai ter os simulados onde vocês realmente vão fazer o simulado do Enem. Então, é com o que você sabe naquele momento. Então, mas até então serve para isso, o curso serve para isso, para buscar esses argumentos, buscar melhorias na escrita e buscar também uma forma de fazer um texto, tá entendendo? Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de redação, tá bom? Então, a estrutura da dissertação. Pessoal, essa estrutura eu até já havia falado semana passada. Agora sim, eu não havia falado como eu vou falar hoje. Então, essa estrutura ela não vai mudar. Vocês sabem que toda redação ela tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento e ela tem uma conclusão. Pessoal, isso aqui é típico de qualquer produção de texto. Então, quando eu pego produção de texto em si, quando o corretor pega a sua produção de texto, a primeira coisa que ele vai olhar, claro, é o número de linhas. Número de linhas.
tá mais do que 7 linhas. Se tiver, nós vamos para a correção. Caso contrário, não vai. Mas aí, essa introdução, esse desenvolvimento, essa conclusão também são observados. Então, professor, mas aí não tem como eu ter uma introdução, um desenvolvimento da conclusão num texto pequeno? Tem sim. Agora, vai depender muito de como está essa introdução e desenvolvimento dessa conclusão num texto pequeno. Porque geralmente os textos pequenos, quando eu falo pequeno no sentido de pouco desenvolvido, não é todo texto pequeno que ele é ruim, ou não é todo texto grande que ele é bom. Eu posso ter um texto grande que não seja tão bom quanto um texto considerado pequeno. O que vale, galerinha, eu costumo dizer que não se preocupe com a questão de tamanho do texto. Se preocupe com a qualidade do seu texto. Então, às vezes um texto considerado pequeno, 20 linhas, 25 linhas, traz as informações bem desenvolvidas que um texto de 30 linhas não traz. Então, cuidado. Quando você estiver escrevendo, não vá pensar em números de linha, não. Pense, primeiramente, no que você vai falar. A partir daí, você vai começar a pensar como, o que eu falei realmente está de acordo? Foi isso que eu queria, era isso que eu queria passar? Um processo bem importante na produção de texto é a releitura do texto. Eu sei que muitos alunos não têm essa prática de fazer e reler o que fez. Muitas vezes ele faz, relê na hora que está fazendo, depois passa limpo e tchau e benção. Eu sei que muitas vezes é assim, às vezes não tem tempo para fazer e faz dessa forma, mas o importante seria, terminei o texto, dar uma releitura nesse texto. Eu posso melhorar, o que eu não posso, e se pondo no lugar de uma pessoa que vai corrigir o seu texto. Então, essa releitura ela é fundamental, tá bom? Então, a estrutura é essa daí, não vai mudar. Estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando, como eu falei na aula passada, né? Essa estrutura não só pode estar do texto todo, como também dos parágrafos. Nos parágrafos eles têm que ter início, meio e fim bem definido. O único que ainda pode ser facultativo, essa questão da conclusão, é o parágrafo de introdução. Os demais, sempre com essa visão, tá bom? Vamos lá. Melhor caminho para a nota 1000. Se é que há um melhor caminho, né? Então, eu acho que o melhor caminho seria você se aperfeiçoar, né? Na sua produção. Vai você aperfeiçoar o seu leque de argumentos e aperfeiçoar muitas práticas. Praticar bastante. Quando você pratica bastante, você aperfeiçoa uma maneira de fazer textos. Então, aqui tem outras maneiras. Há outras maneiras? Existem sim outras maneiras. Agora aqui é aquela história, a mais, digamos assim, a mais simples, mais fácil. A partir daqui, se eu dominar isso aqui, que eu estou mostrando para vocês, então a partir daí eu vou ser capaz de fazer algo maior, algo grande. Começar a brincar com textos. Então, eu dominando essa parte inicial, que é o básico do básico, então, quando eu domino isso, eu sou capaz de ir além. Ou seja, começar a brincar com outras maneiras de escrever o mesmo texto. Outras maneiras de começar, outras maneiras de terminar. Se bem que o Enem ele é bem bitolado no sentido de sua estrutura, no sentido de ter uma conclusão que traga essas possíveis soluções para os problemas expostos lá no Enem, né? Mas ele não diz que exatamente tem que estar na conclusão. Pode estar lá na introdução. Se eu não me engano, ontem eu estava lendo, vou até trazer para vocês. Eu estava lendo uma redação nota 1000, que foi de Fortaleza, do aluno de Fortaleza. Eu estava lendo lá a redação e ele já, lá no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo do desenvolvimento dele, já começava a dar indícios de uma possível conclusão. Ele dava a resolução do problema. Ele falava do problema, aí dava a resoluçãozinha pequenininha. Falou do outro problema, resoluçãozinha do pequenininha. Então, se não me engano, os dois argumentos que ele elencou foi a falta as questões do governo, né, de dar essa oportunidade
das pessoas frequentarem a questão cultural, né, com relação ao cinema. E a outra, se eu não me engano, foi a questão dos cineastas, das pessoas que lidam com o cinema em si. Então, quando ele começou a desenvolver, ele falava do governo não permitir isso, não ter investimento, até falando ele faz a questão do contexto do Cine Hollywood. Então ele traz essa questão, mas aí ele já dá uma pequena solução. Aí traz o outro ponto, termina, já dá uma pequena solução. Lá no final ele junta tudo e faz uma conclusão perfeita. Conclusão nota 1000, né? Que é 200 pontos, que é nota 1000. Então muito boa a redação. Outra coisa, se vocês puderem, que é fácil, né? O acesso é fácil. Baixar e ler a redação nota 1000, pode ler, não tem problema não. Você não vai copiar ninguém, você não vai estar plagiando ninguém não. A gente tem que levar como exemplo as coisas boas. Então, se eu posso baixar e dar uma lidazinha, me apropriar de algumas coisas, eu vou fazer. Então não é feio não.